O bilhete perdido de Neymar, a história de amor que ninguém conhece. O brilho do sol dourava a areia fina da praia do litoral paulista, enquanto uma bola rolava suavemente entre os pés ligeiros de um garoto magricelo, de cabelo moicano e olhar sonhador. Esse garoto? Neymar Júnior. Antes de ser o craque mundialmente conhecido, ele era apenas um menino apaixonado por futebol, e por um amor que quase ninguém conhece. Aos 14 anos, Neymar já era visto como uma joia rara no Santos, mas fora dos gramados, vivia os dilemas comuns da adolescência. E foi nesse período que ele conheceu Camila, uma garota de sorriso tímido e olhos brilhantes, que parecia iluminar tudo ao seu redor. Eles se encontraram por acaso, num torneio de futebol de areia onde o pai dela trabalhava na organização. Camila não sabia muito sobre futebol, mas ficou encantada com a maneira como Neymar brincava com a bola, como se fosse uma extensão do próprio corpo. Os dois passaram a conversar cada vez mais. Não era nada planejado, e aconteceu naturalmente. Entre risadas, brincadeiras e tardes na praia, Neymar percebeu que sentia algo diferente. Um frio na barriga que nem a final de campeonato lhe causava. Ele estava apaixonado. Mas havia um problema. Camila e a família estavam de mudança para outro estado. A notícia caiu como um choque. Neymar, que já começava a se acostumar com os holofotes do futebol, sentiu pela primeira vez que a vida podia ser cruel. Ele não queria que ela fosse embora sem saber o que sentia. Mas como dizer? Ele não era de palavras, era de gestos, de atitudes. Foi então que teve uma ideia: escrever um bilhete. Na calada da noite, pegou um pedaço de papel e começou a escrever com a mão trêmula. Camila, eu nunca fui bom em falar essas coisas, mas não podia te deixar ir sem dizer. Você foi a melhor parte dos meus dias, e se dependesse de mim, eu driblaria qualquer distância para te encontrar de novo. Era sincero. Era verdadeiro. Neymar dobrava o bilhete com cuidado, pronto para entregar no dia seguinte. Mas algo aconteceu, algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Neymar acordou mais cedo do que o normal. O bilhete estava ali, dobrado com cuidado dentro do bolso do seu moletom. Seu coração batia forte. Ele nunca tinha feito nada parecido antes, mas sabia que precisava entregar aquele papel antes que fosse tarde demais. O tempo era seu maior adversário. Camila partiria em poucas horas, e ele só tinha uma chance. Pegou sua bicicleta e saiu pedalando com pressa pelas ruas estreitas de Santos, desviando dos carros, dos pedestres, dos outros meninos que jogavam bola na rua. Cada minuto era precioso. Ele sentia o vento cortando seu rosto, mas nada importava além de chegar a tempo. Ao chegar na casa de Camila, Neymar viu algo que fez seu estômago revirar: um caminhão de mudanças já estava estacionado em frente ao portão. Os móveis sendo carregados, caixas empilhadas, tudo indicava que ele tinha menos tempo do que imaginava. O coração acelerou. Ele precisava agir. Saiu da bicicleta de um salto e correu até a porta. Tocou a campainha. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Ninguém atendeu. O desespero começou a tomar conta. E se ela já tivesse ido? Não, ele não podia aceitar isso. Foi então que viu Camila, no quintal dos fundos, ajudando a mãe com algumas caixas. Sem pensar 2 vezes, ele deu a volta na casa e a chamou. Camila. Ela virou-se surpresa. O olhar dela encontrou o dele e, por um instante, foi como se o tempo tivesse parado. Neymar sentiu as palavras travarem na garganta, então apenas tirou o bilhete do bolso e entregou para ela, com as mãos ainda suadas da pressa. Lê depois, por favor. Camila segurou o papel com delicadeza, sem saber exatamente o que aquilo significava, mas vendo nos olhos de Neymar que era algo importante. Ela abriu a boca para falar algo, mas antes que conseguisse, a mãe a chamou apressada. Filha, vamos. O caminhão já vai sair. Camila olhou para Neymar uma última vez, deu um pequeno sorriso, e um daqueles que ficam guardados na memória para sempre, e correu para dentro do carro. Neymar ficou ali, parado, vendo tudo acontecer como se fosse um filme que ele não podia pausar. O carro deu a partida, o caminhão seguiu logo atrás. E foi assim que, em questão de segundos, a pessoa que fazia seu coração bater mais forte desapareceu no horizonte. Mas Neymar estava tranquilo. Ela tinha o bilhete. Agora, era só esperar. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Os dias passaram.
Depois daquela despedida silenciosa, Neymar esperou. Esperou um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa que provasse que Camila tinha lido o bilhete. Mas o silêncio era ensurdecedor. Será que ela não tinha entendido? Será que não sentia o mesmo? Ou, pior, será que o bilhete nunca chegou às mãos dela? A dúvida começou a corroer Neymar por dentro. Ele tentou seguir a rotina, jogando futebol com os amigos, treinando mais do que nunca, mas sua mente sempre voltava para aquele momento em que viu Camila partir. Ele queria respostas. Precisava delas. Uma tarde, depois do treino, decidiu perguntar para um amigo em comum que morava perto da nova casa de Camila. E aí, mano? Você sabe se a Camila falou alguma coisa? O amigo fez uma cara de dúvida. Sobre o quê? Sobre um bilhete que eu deixei com ela no dia da mudança. Cara, eu não sei de nada, não. Mas ouvi dizer que a mudança foi uma correria só. Talvez ela nem tenha tido tempo de ver. Aquilo foi como um soco no estômago. E se o bilhete tivesse se perdido entre as caixas? E se Camila nunca tivesse lido? Neymar não podia deixar essa história morrer sem saber a verdade. Ele tomou uma decisão. Ia encontrar Camila. Ele não tinha o endereço exato, mas sabia a cidade para onde ela tinha se mudado. Pegou o celular, procurou o nome dela nas redes sociais, mas nada. Era como se ela tivesse desaparecido. Foi quando se lembrou de algo. O parque. Antes de se mudar, Camila comentou que sua nova casa ficava perto de um parque onde ela adorava passear. Se ele pudesse encontrá-la lá, teria sua chance de descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Neymar chamou seu pai. Pai, posso ir com você para São Paulo esse fim de semana? Seu pai estranhou o pedido, mas aceitou. E foi assim que Neymar embarcou naquela viagem, com a esperança de que, em meio a uma cidade gigantesca, ele pudesse encontrar a única pessoa que ele mais queria ver. O ônibus finalmente parou na rodoviária de São Paulo. Neymar desceu com o coração acelerado. Ele estava ali, numa cidade gigante, sem endereço, sem certezas, apenas com uma lembrança vaga de um parque onde Camila costumava passear. Era uma loucura, mas ele sentia que precisava tentar. O primeiro passo foi perguntar. Ele passou em bancas de jornal, conversou com taxistas e até com alguns vendedores ambulantes. A única pista que tinha era que o parque ficava perto do bairro para onde ela havia se mudado. Alguém precisava saber onde era. Depois de algumas tentativas frustradas, um senhor de cabelos brancos olhou para ele e disse: Rapaz, acho que você está falando do Parque da Serra. Muitas famílias novas estão indo morar por lá. Era isso. Neymar agradeceu e correu até um táxi. Ele nem sabia o que faria quando chegasse lá, mas só podia seguir o instinto. Ao chegar no parque, o cenário parecia de filme. O sol se punha atrás das árvores, famílias passeavam tranquilas e algumas crianças brincavam no parquinho. Neymar olhava em volta, ansioso, até que em seus olhos pararam em uma silhueta conhecida. Camila. Ela estava sentada em um banco, distraída com um livro nas mãos. Seu coração disparou. Mas, antes que ele pudesse ir até ela, algo fez parar. Ao lado de Camila, um rapaz apareceu. Ele sentou ao lado dela e começou a conversar. Eles riram juntos. O chão sumiu dos pés de Neymar. Quem era aquele cara? Seu instinto dizia para ir até ela, perguntar sobre o bilhete, mas, e se já fosse tarde demais? Por um instante, ele ficou paralisado. A única coisa que queria era a verdade. Mas estaria preparado para ouvi-la? Neymar respirou fundo. Seu coração batia tão forte que ele sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Camila ainda estava ali, a poucos metros dele, rindo, sem nem imaginar que ele tinha cruzado uma cidade inteira para encontrá-la. Mas e se ela já tivesse seguido em frente? E se aquele cara ao lado dela fosse seu namorado? Será que o bilhete ainda significava alguma coisa? Por um instante, ele pensou em dar meia volta. Talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam, guardar aquela lembrança e seguir sua vida. Mas então, uma imagem surgiu em sua mente e o bilhete. As palavras escritas por Camila, o carinho em cada frase, a promessa de que tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse respondido a tempo. Foi isso que o fez andar. Cada passo parecia pesar uma tonelada, mas ele continuou.
Quando estava a poucos metros, Camila olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Por um segundo, o tempo parou. Ela arregalou os olhos, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. O livro que segurava escorregou de suas mãos e caiu no chão. Neymar, a voz dela saiu quase como um sussurro. O rapaz ao lado olhou confuso de um para o outro. Neymar abriu um sorriso nervoso. Oi, Camila. O silêncio entre eles era denso, carregado de lembranças, de tudo que não foi dito, de tudo que poderia ter sido. Até que ela piscou algumas vezes, parecendo tentar entender se aquilo era real. E então, ela se levantou. É mesmo você? Neymar assentiu. Ele tirou o bolso da jaqueta e, com as mãos trêmulas, puxou um pedaço de papel amassado. Acho que isso aqui pertence a você. Camila olhou para o bilhete e cobriu a boca com as mãos. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Você guardou isso em esse tempo todo? Ele riu de leve, passando a mão na nuca. Acho que demorei um pouco para te responder. Camila soltou um riso misturado com lágrimas. Os dois se olharam como se estivessem voltando no tempo, para aquele dia em que tudo poderia ter sido diferente. E então, o que aconteceria agora? Fim. Mas será que essa história acabou?